Vou liberar aqui. Sol, por favor, você pode começar a liberar que eu vou compartilhar aqui a tela. Tarde. Boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Boa tarde, galera. Cheguem, cheguem. Mais pessoas entrando. Ok? Boa tarde, tudo bom? Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma segunda-feira aqui no nosso projeto, no curso de extensão. E passo para Sol Ferreira, professora de dança e coordenadora do NEABI. Tudo bom, Sol? Vamos lá, tudo ótimo. Boa tarde, todos e todas. Mais um momento aí de encontro, de troca. E vamos lá, porque é muito necessário. E vou estar aqui com vocês, tá? Em nome do Célia Helena, a gente agradece a presença de cada um de vocês. Em nome do NEABI também, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Vamos nos aprofundar, vamos nos enriquecer. Vou passar aqui para a Jamile. Obrigada, Sol. Obrigada, Lico, professor Lico, professora Sol. Também, gente, mais uma vez, boa tarde a todos e agradecer pelo encontro de hoje, que já agradeço também, né, ao nosso convidado que já está aqui também, e dizer que também, em nome da coordenação do mestrado, aqui do mestrado profissional em artes da cena, agradeço a presença de todos e tenho certeza que será mais uma rica troca. Obrigada. Maravilha, maravilha. Laroê, Exu, segunda-feira, 28 de abril do ano de 2025. Um ano muito emblemático, um ano onde muita coisa está acontecendo e ainda vai acontecer. Por exemplo, faz 50 anos. Não, não tem. Lico, tu tá desligado. Olá, olá, olá. Beleza. E aí, galera? Tudo bem? Eu sou Lico Turli. A gente hoje vai conversar com o Cachalote Matos através desse projeto, né? Que a Pele Negra, a Escola de Teatros Pretos de Salvador, em parceria com a Célia Helena, Escola Superior de Arte, com mestrado Arte da Cena, vem realizando 2025, esse ano muito especial, emblemático, né? Inclusive, a gente acabou de criar o CTO da Bahia e estamos agora em rede com o CTO do Rio, com Coringa Berlim, com Elto. E às segundas-feiras a gente vem, então, conversando sobre ah, o teatro negro, o teatro do oprimido e o psicodrama, né? Na educação antirracista, na descolonização, que é o tema da pesquisa do psicólogo Daniel Russell, que eu gostaria de chamar para que ele apresentasse o nosso convidado de hoje. Daniel, pega daí. Oi, oi. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos novamente a mais esse encontro.
E vou apresentar, então, o nosso convidado, né, o professor Cachalote Matos. O professor Cachalote, ele é doutorando em artes pela UERJ, ele é mestre em arte cênica pela Unirio e cenógrafo pela UFRJ. Ele é professor substituto da Escola de Teatro Martins Pena. Ele é consultor de imagem do Centro de Teatro do Oprimido. Ele trabalhou também com Augusto Boal entre 1998 a 2009. Ele é integrante do Gesto, o grupo de estudos em teatro do oprimido, que atua desde 2010 na inclusão do teatro do oprimido em programas de graduação e pós-graduação universitária. Ele é integrante também do coletivo Cor do Brasil, grupo que pesquisa temática racial através da estética negra. Ele é integrante do coletivo Cianda, de cinema negro, cenógrafo da CIA, de teatro Os Ciclomáticos, indicado ao Prêmio Shell e ao Prêmio CBTIJ 2022 e 2025. É pesquisador da estética do oprimido, ministrou oficinas em Angola, Senegal, Guiné-Bissau, Moçambique, Berlim, Croácia, França, Califórnia, Estados Unidos, Taiwan e diversas regiões do Brasil. Ele realizou também diversos trabalhos, né, de cenografia em teatro, cinema, eventos e exposição. Então, o palco é seu, professor. Fique à vontade. Boa tarde, gente, tudo bem? Como muitos falaram, eu sou o Cachalote, é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, dividir um pouquinho do que eu tenho feito, que eu tenho pensado aí para criar imagética para as pessoas pretas, né? Não só para as pessoas pretas, mas principalmente. E obrigado, Lico, obrigado, Daniel, obrigado, Jamile, pelo convite. E, assim, como eu sou uma pessoa de imagem, talvez seja melhor vocês verem meu trabalho do que eu ficar falando e falar em cima das imagens, né? Eu tenho pensado um pouco sobre o que é essa estética negra na cena, né? De forma geral, mas não dá para negar que isso se transforma a partir do meu encontro com o teatro oprimido. Começo lá no Teatro Oprimido em 1998, 97, 98, num projeto para jovens da periferia, chamado Mãos à Arte, lá no Rio de Janeiro. E a partir de então eu começo a me experimentar dentro da cenografia. E fazendo cenografia para vários grupos de teatro do oprimido, principalmente. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o Cor do Brasil e o Pregador, que são dois espetáculos que eu ajudei a criar a imagética, mas também falar um pouco sobre esse panorama do teatro negro que eu tenho vivenciado, tenho a oportunidade de trabalhar aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Mas não só o teatro, né? Eu tenho pensado que a produção imagética negra é uma produção, é um campo de batalha, de disputa de narrativa em vários campos, né? Não só no teatro, mas também no cinema, mas também nas artes visuais, enfim, em vários outros campos, na literatura. Então, eu tenho pensado isso, né? Como lutar contra essa mídia hegemônica, ou contra essa literatura hegemônica, esse cinema hegemônico, que tanto apaga a nossa narrativa, né? Tanto destrói, né? E o que eu tenho observado aqui no que tem acontecido no teatro negro carioca, principalmente são 4 caminhos que têm aparecido demais na cena aqui. Uma é trazer para a cena as narrativas afros brasileiras, né? Afro-religiosas brasileiras. Então, como transportar para a cena essas histórias que não foram contadas do candomblé, da Umbanda, enfim, para a cena. A outra é trazer para a cena personalidade de personagens negros e negras que foram apagados ao longo da nossa história. Isso é um outro caminho que está sendo apresentado aqui na cena carioca. Um outro é os espetáculos de denúncia, aquele que realmente a gente precisa meter o pé na porta e denunciar, vocês são racistas, para poder abrir um campo de diálogo. E o terceiro que eu tenho muito me interessado é como criar e pensar imagética afrofuturista para que a gente possa existir no futuro. Pensar em criar outras imagéticas para nossas crianças, principalmente para nossas crianças pretas.
e como fazer isso chegar nessas crianças, né? Porque não adianta a gente ficar preso lá dentro do teatro e não atingir o público que a gente necessita. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, é uma cidade bastante violenta, então às vezes você sair da sua comunidade, sair da sua favela para voltar tarde da noite, talvez não seja interessante, não seja possível isso. Então a gente tem tentado fazer o fluxo ao contrário também, né? De apresentar esses espetáculos dentro da comunidade, dentro da favela. Então eu vou projetar aqui e vou falar um pouco para que vocês vejam um pouco desse trabalho. Vou começar por aqui. Estão vendo? Sim. Sim. Se puder botar a tela inteira, né, que está no slide. Peraí. Está no PDF. Tranquilo, vai assim mesmo, então. Tá, vou assim mesmo. Então, assim, aqui eu vou passar, não vou demorar muito, porque são muitos slides. Mas qualquer coisa a gente posso mandar para vocês também. Então, acho que uma das produções imagéticas mais significativas do meu trabalho foi esse trabalho de exposição que está aqui no Rio de Janeiro, no Carlos do Valongo. Então, recebi a oportunidade de pensar essa imagética num lugar tão importante do Rio de Janeiro, que é esse lugar. Nossa, não dá para ver. Oi? Estão ouvindo? Tá tudo bem? O meu microfone estava aberto, desculpa, mas Tá bom. Essa exposição, e nesse lugar, aqui no Rio de Janeiro, chegaram escravizados 1.300.000 pessoas. Então, é o maior porto escravocrata da América Latina, acho que talvez seja da América, e pensar uma escultura e uma exposição de rua permanente para esse lugar foi realmente muito significativo para o meu trabalho. Então, a gente pensou aí essas figuras humanas, né, que são todas separadas, e depois de um único ângulo, ela forma o mapa da África, trazer esse corpo negro enquanto referência. Quem estiver no Rio de Janeiro, está lá no Carlos do Valão, que pode visitar. Então, eu tenho pensado nessas imagens. Então, nesses totes aqui, tem todas as histórias. Então, todo a facilidade é pensado com ideia de estética negra, né? Então, aí a ideia da calunga grande, calunga pequena, né? A calunga grande, o mar, e a calunga pequena, o cemitério, essa encruzilhada aí de Exu no meio dessa exposição. Tenho feito outros trabalhos também de minoria. Isso daqui é uma exposição chamada Casa Comum, com a galera de povos indígenas. Espetáculo 12 anos, a Memória da Queda, trazendo para a cena discussão sobre esse filme, né? Aí tem uma questão, assim, a gente fica pensando, tem que pensar também, assim, porque o quanto se apropria da narrativa, né? Aqui é uma produção totalmente branca, se utilizando de uma narrativa negra, convidando o artista negro para poder produzir, mas eu fico pensando o quanto, depois que esse produto está pronto, continua capitalizando pessoas brancas, entendeu? Com as nossas narrativas, para a gente pensar, assim. Eu acho importante, né, se a gente não tem esse espaço de abertura, que isso aconteça, mas o quanto isso fica na mão, o capital financeiro fica na mão dessas produções, dessas grandes produções brancas com a nossa narrativa, né? É uma coisa para pensar. Aí desse espetáculo que traz os personagens para a cena, né? A gente montou aqui no Rio de Janeiro Lupicínio Rodrigues, essa história desse grande cantor negro, que às vezes as pessoas cantam as músicas, mas não sabem nem que é um artista negro. Então, eu tenho muito pensado em criar imagética para criança. A gente montou o Bordador de Mundo, que é a história do Bispo do Rosário para criança.
Todos os atores, os diretores, todo mundo aqui nesse espetáculo são todas pessoas negras. E como contar essa história para a criança, né? Essa história de saúde mental, de loucura, como trazer esse universo de morte do bicho para a criança. Então, foi um espetáculo muito, muito interessante. A gente fugiu das cores terrosas, que geralmente o Bispo do Rosário usa, e foi para a ideia do azul, né? Porque o Bispo do Rosário falava assim, para você entrar no meu quarto, você precisa saber a senha. Qual é a senha? Aí, se você não falasse que era azul, você não entrava no quarto dele. Então, a gente partiu por essa imagética, de trazer um cenário, um figurino todo azul de jeans. Meus Cabelos de Baobá, que é um espetáculo que traz um pouco da essência de Ansan para a cena, tem essa ideia de circularidade. Aqui eu começo a experimentar uma ideia futurista, né? Essa cadeira um pouco mais high-tech, de pensar a África não só como uma questão primitiva, mas de pensar a África como construtora de futuro, construtora de pirâmide, construtora de universidade, de medicina, de matemática. Começa a trazer essa coisa para cima. Esse espetáculo ganhou o prêmio de foi indicado ao prêmio de melhor música pelo Shell. Electra, esse espetáculo foi muito interessante, que a gente fez na quadra da Mangueira, e ele depois ele misturou todo esse corpo negro e apresentamos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, era muito bonito ver o coro do Rio de Janeiro, o coro da Mangueira, cantando com o coro dito nobre lá do Teatro Municipal, e a galera da Mangueira, aqui do Morro da Mangueira, gritando o Mangueira aí, o Mangueira aí, dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, ver esse contraste foi muito bonito. Assim. Isso é espetáculo de 2012. A gente mistura um pouco da estética de Grécia com África para contar essa história. Pensar nas estéticas afro-urbanas como estética negra, né? Pensar na favela, no passinho, no funk como estética negra. Então, como isso tem me chamado a atenção e tenho gostado de pensar essas estéticas para a cena. Então, aqui são grupos de teatro oprimido que eu trabalhei, né? Que lá na África, em Guiné-Bissau, e depois eles vieram aqui para o Rio de Janeiro para apresentar no festival Festlip de língua portuguesa. Então, aqui eu já começo um trabalho que é um espetáculo colaborativo, enquanto eu não sou o proponente direto da cenografia, mas eu faço um trabalho com os participantes para que eles produzam a sua própria imagem, né? Provocando, a partir de jogos, exercícios estéticos, de teatro. Então, esse espetáculo falava sobre duas famílias que disputavam a terra e o avô ficava no meio do caminho, tentando aproximar essas duas famílias. Então, aqui é um pouco do processo que a gente faz, né, com os alunos, para poder eles se apropriarem da narrativa, e isso aconteceu no espetáculo O Pregador, que o Lico falou ainda há pouco, e no espetáculo Cor do Brasil. Né? É uma ideia de eles se apropriarem do meio de produção, então aprender a lidar com material, pintar, cortar, para depois, quando chegar na hora de pensar o cenário, eles estejam motivados a fazer. Outro grupo só de mulheres negras de Guiné-Bissau. Esse daqui já um grupo lá de Moçambique, então é um espetáculo que falava sobre DST, sobre AIDS, que o marido não queria fazer o teste de HIV, e a partir do exercício que a gente fez aqui, do papel branco, a gente chegou nessa escultura, chegou nessa árvore vermelha, morrendo, com poucas folhas, porque o marido estava a negar. Então, quando se trata de espetáculo de teatro oprimido, você pode ver que é uma estrutura simples, porque é preciso caminhar por todos os lugares. Então, eu me livro da ideia do palco italiano, desse palco burguês, de sair de usar o rudimento, né? Usar esse rudimento para poder apresentar em qualquer lugar, para facilitar você ir tanto para o teatro, mas também para uma quadra de escola, para um terreiro de candomblé, enfim, para a praça pública. Esse é um grupo de teatro oprimido aqui do Rio de Janeiro, Pereira Cena, não coincidentemente, constituído por maioria de pessoas negras, né? Então, por que nós negros adoecemos tantos e vamos parar nos manicômios, e por que nós negros estamos, em grande maioria, nas prisões, né?
É para a gente pensar sobre isso. O que que adoece tanto esse corpo negro, esse ori negro? E aí era esse espetáculo com um grupo de saúde mental aqui do Rio de Janeiro, que existe há mais de 20 anos, eu pirei na cena. Esse é o espetáculo Turmalina 1850, que é sobre a vida de João Cândido, sobre a revolta da Chibata. Então, aí eu tenho uma questão também, né? É uma companhia amiga aqui do Rio de Janeiro, a companhia Cia Cerne, só que é uma companhia majoritariamente de pessoas brancas, e eles fazem o espetáculo sobre essa temática negra. E aí, para justificar isso com o patrocinador e com a comunidade negra, eles colocam como se fosse uma questão de território, porque o João Cândido, no último momento da vida dele, ele morou lá nesse mesmo bairro que a Cia Cerne está instalada, né? Então, eles ganharam o edital assim. A questão é a mesma, assim. A gente monta o espetáculo, mas depois que o espetáculo está pronto, quem está com o produto é uma companhia branca continuando ganhando os editais, continuando ganhando dinheiro, e essas pessoas negras não são remuneradas por isso, né? E aí eu critico essa apropriação de narrativa e a manutenção do capital sempre na mão da branquitude. Aqui está a experiência que mudou a minha vida, o FESMAN, Festival Mundial de Arte Negra. Só existiram 3 edições no mundo, e eu tive a oportunidade de participar de uma delas, que foi em 2010, no Senegal. Então, ver tanta arte negra, tantas pessoas negras fazendo teatro, mudou a minha perspectiva de vida, e eu passei a direcionar toda a minha carreira para pensar essa estética negra na cena, né? Foi muito transformador ver não só esses corpos negros em cena, mas também a audiência, né? Se você pode observar, tem pessoas em cima de muro, em cima de árvore, em cima de prédio, para poder ver os espetáculos. Esse daqui é o coletivo Cor do Brasil, a gente apresentou lá no FESMAN, né? Mas a gente segue apresentando em vários lugares. Acabamos de voltar de BH, onde apresentamos lá o espetáculo, assim como o pregador. Ó, olha a audiência, né? O público em cima de prédio, no meio da rua, apresentando. Então, para mim, hoje em dia, é claro que eu quero apresentar dentro do teatro, é claro que eu quero levar as produções que eu faço parte para dentro do teatro, mas também quero poder levar as produções para dentro da favela. Como é que a gente pensa já no edital proporcionar isso, né? E aqui está o processo do Cor do Brasil, para eu provocar os participantes. Isso a gente fez justamente para ir para o Senegal. Para eu provocar esses participantes a pensar em uma nova estética para o espetáculo, eu fiz um exercício chamado Preto no Preto. Então, só com elementos pretos, pano, tecido, material preto, provocando esses participantes a pensar essa nova estética. Isso foi um exercício que a gente fez lá com material reciclado, enfim, e depois a gente chegou nessa imagética do espetáculo, né? Questionando assim, quais são as profissões que nós, negros, não assumimos, não estamos ainda nessa sociedade, né? Quais profissões que é difícil ver uma pessoa negra. Aí foi um astronauta, não conheço astronauta, uma bailarina preta, a gente foi reis e rainhas, a gente foi fazendo isso e criando essa imagem para o espetáculo. E esse processo foi muito parecido lá com o pregador, né? Eu dando uma oficina e a gente falando. Então, quando a gente tem a oportunidade, esse é um grupo que eu faço parte, de ir para um festival desse, a gente apresentou esse espetacular na Califórnia, na Universidade da Califórnia, a gente apresenta para o pessoal da universidade, mas a gente exigiu de apresentar também dentro do presídio, para as pessoas negras lá dos Estados Unidos, né? Porque a gente não queria só apresentar para um público branco, a gente sabia que dentro da universidade essa chance seria muito grande. Então, a gente apresentou esse espetáculo dentro da universidade, mas também dentro do presídio. E foi curioso que dentro do presídio, um dos meninos falou assim, pô, eu li que vocês, lá no Brasil, negros são 55%, 52% da população. Aqui nos Estados Unidos nós somos 15%. Eu não sei por que vocês ainda estão vivendo opressão lá no Brasil. Se fosse aqui, a gente já tinha tomado a cidade, já tinha tomado o país. Era curioso a perspectiva que ele pensou, né?
É outro espetáculo que tem a ligação com o Cor do Brasil, com temática negra, é o Meditar. Então, Cláudia Simone é uma coringa do Teatro Oprimido, e ela pensou, pô, se eu... minha mãe era Maria, minha avó era Maria, é, todo mundo da minha família era Maria, eu não quero ser Maria. Maria é o título que dá para empregada doméstica, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei se em todo lugar do país. E ela falou, eu não quero ser Maria, eu quero cantar, dançar. E com toda essa opressão, ela pirou. Ela foi se medicar, tomou um remédio e pirou. E a gente pensou essa estética para o espetáculo, né? Também tenho pensado em magética para show, para pessoas negras. Já fiz esse prêmio aqui que chama Câmara da Liberdade, show para o Martim da Vila. Esse espetáculo Pequeno Herói Preto, pensar, já tem uma estética bem afuturista, pensar nessa tela de, de telefone, né, que se modifica e vai mudando o cenário. Então, esse menino era a ideia é que ele era o YouTube, e ele era o YouTube porque ele tinha superpoder, ele mudava o cenário. Então, esse espetáculo aqui ganhou o prêmio de melhor cenário no CBTIG, que é o prêmio de teatro infantil aqui do Rio de Janeiro. Caô, o Rei Chama, a história de Xangô para criança. Então, eu estou muito preocupado, né? Tenho muito desejo de pensar em magética para criança negra. Que eu acho que eu, por exemplo, fui criado com Xuxa e Angélica, com esse Branca de Neve, enfim, com essa imagética branca o tempo todo. Então, como eu posso pensar essa narrativa se eu estou o tempo todo contaminado com essa imagética branca? Então, e é um tema polêmico, contar a história de Xangô para criança, como contar isso, né? Um rei que tinha 3 mulheres, e, enfim, guerreava o tempo todo. Mas agora, em 2025, a gente teve a resposta, foi indicado a 17 prêmios no Prêmio CBTIG e ganhamos 5, inclusive melhor espetáculo, melhor cenário, melhor elenco. Então, trazer essas histórias dos orixás para as crianças, assim como toda Sexta-feira Santa é contada a história de Jesus para a gente. Ter diversidade. Não estou falando de negar essa história europeia, mas ter diversidade nas narrativas. Outro espetáculo com temática negra religiosa, Menino Molu, a história de Omolu para criança. Enfim, gente, são muitos espetáculos. Eu posso, aqui já não sou espetáculo com temática negra, sou da minha companhia de teatro, Ciclomático, companhia de teatro. Mas passei um pouco do meu trabalho, eu posso mandar o PDF depois, só para a gente ter um tempo para conversar, né? É isso. Então, eu tenho pensado em magética não só para teatro, mas cinema, exposição, e sempre com esse foco de pessoas negras em cena. Ok? E aí, o grupo de cinema que eu faço parte é o Cianda, que a gente tem pensado em magética negras dentro do cinema. Feito cineclube. Posso depois dar os links dos filmes que estão abertos lá no YouTube. Tá Pergunta, Rito. fechado, Lico, seu mic. Estão me ouvindo? Agora sim. Maravilha, Caixa. E aí, Daniel, o que você gostaria de linkar aí com o processo do cachalote, imagem, teatro preto, teatro oprimido? Então, enquanto eu ouvia o professor Cachalotti falar, eu só conseguia fazer associações com o trabalho do TEM, né, do Teatro Experimental do Negro. Então, veio muitas recordações assim do que eu já li, né, e do que eu venho pesquisando também sobre o teatro negro, Alberto Guerreiro Ramos, que tem muito esse objetivo, né, de trazer também um fortalecimento para a identidade negra, né? Então, vieram essas associações, sabe, com o Teatro Experimental do Negro. Maravilha. Alguém aqui que está com a gente quer perguntar, quer comentar alguma coisa? Está aberto aqui, viu?
Eu prefiro sempre que falem em vez de escrever, mas se escreverem, eu peço aqui, Jamile, Daniel, para lerem, né? Enquanto isso, queria só comentar, eu acompanho o processo e o trabalho do Cachalote Matos há algum tempo, há muito tempo, né? E queria comentar um pouco a relação com o pregador, né? É um material que foi desenvolvido há muito tempo atrás no Centro Shadow I do Rio de Janeiro, e com a minha ida para Salvador, a gente conseguiu um apoio para fazer a montagem, né? E o que foi muito interessante é que a ideia de trabalhar com esse material era exatamente verificar se ainda era necessário ou não, né, o material como pregador. O pregador, o título, inclusive, ele é duplo, né, ele é uma carnavalização mesmo do título, porque é o pregador de nariz, né, que é colocado no nariz das pessoas negras para afilar, para afinar, para modificar, né, o fenótipo negro, e também a pregação, digamos assim, realizada todos os dias através da mídia, através de vizinho, família, sobre o que é ou não ser preto e a ideia de se tornar branco para poder sobreviver, né? Tal da pele negra, máscaras brancas. E o Cachalote fez essa oficina, né, discutindo, e trouxe elementos muito interessantes. Quando ele fala aí do afrofuturismo, principalmente. Quando a gente montou no primeiro momento, sim, não era realista, mas a gente usava, por exemplo, perucas, é, perucas mesmo, as chanelas que vendem, né, de cabelo, ali amarelo, para fazer a ligação com o personagem quando ela significava pessoas brancas. O elenco somente pessoas negras, então por isso a gente usava perucas, né? Entre outras coisas. Então, dando rapidamente essa ideia da peruca, o Caixa vai propor, né, através de uma oficina, que o elenco utilize um material EVA, que é muito conhecido, mas com cores de maneira a ficar um material duro, né? Projeções de várias possibilidades. E aí, em vez de a gente ter perucas lisas, loiras lisas, cada atriz, cada ator teve a oportunidade de projetar, né, essas cabeças, essas perucas das pessoas brancas de toda a história. Então, tinha cabeças de Napoleão, por exemplo, né? Um ator desenvolveu a peruca Napoleão, outros fizeram a peruca tipo essas perucas japonesas, né? Aquela coisa inteira, um capacete ali, e com cores completamente inusitadas, azul, amarelo, verde, roxo, laranja, preto, usamos todos os tipos de cores, e eles mesmos que fizeram a cada um a sua peruca e depois cada um também a sua máscara. A gente utiliza muito essa ideia, né? Da máscara, porque são imagens que ficam nas nossas cabeças, e a gente utilizou à época o arco-íris do desejo, que é uma técnica do sistema teatral do Augusto Boal, e onde ficam nas nossas cabeças essas imagens de opressão ou que, né, significam opressões. E aí também nesta oficina foi feito todo esse trabalho e a gente está bastante satisfeito com essa ideia, né, de que é o próprio ator, a própria atriz, que deve também se apropriar da produção da imagem, da produção do visual, e não receber pronto, né, de um cenógrafo, no caso próprio Cachalote,
receber pronto todo o material, né? Então, queria sublinhar esse processo que ele comenta e que a gente teve a oportunidade, através da estética do oprimido, né, também que é outra técnica do sistema do teatro do oprimido, a gente, então, fez esse processo, fez um trabalho que foi muito, muito interessante. E aí, alguém quer comentar, quer falar? Como é que a gente está aí na audiência? Temos um comentário aqui, Lico, da Levi, de Levi, Hum. está sem o microfone, e ele gostou muito da provocação sobre as pessoas brancas estarem, que o professor trouxe, sobre as pessoas brancas que estarem à frente de editais com as pautas, quanto com as pautas, quantas vezes não vemos produções com temáticas aparentemente afrocentradas e logo em seguida descobrimos que quem está por trás é uma direção branca, uma produção branca, e isso diz tanto. Caixa, quer comentar? Quero. Não, é isso, né? Bom, a própria polêmica que mais recente, né, sobre o filme a minissérie que ia passar na Globo da vereadora aqui, da Marielle Franco, né, que eles contrataram um montão de roteirista negro, só que a proposição era da mulher do Freixo e do diretor lá da Cidade de Deus. E aí, no meio do caminho, eles saíram toda essa equipe negra saiu do projeto porque não tinha liberdade para poder contar a história do ponto de vista dele. Então, isso acontece demais, assim. Tirando do foco negro, agora o foco trans, o filme Genil Zeppelin, que agora ia ser gravado com uma mulher cis, né, a matriz cis, e a comunidade trans falou, não, né, esse espetáculo, o espetáculo aconteceu com uma mulher trans e por que vocês querem tirar o foco disso? Aí a diretora justificando que, não, mas a obra do Chico Buarque não era sobre uma mulher, não deixava evidente que era uma mulher cis, enfim. Então, sempre tenta ser Sim, sim, sim. É interessante, por exemplo, um espetáculo que eu amo, adoro, gosto muito, que é Elsa, né? Musical, mas também foi feito por amigas, inclusive minhas, produtoras, mas que não são pessoas negras, entre outros tantos. Agora, isto vem mudando muito aos poucos, isso que Caixa traz. Todas as produções, todas as novelas, basicamente todo o cinema brasileiro, né? ele era, ele é, né? Era feito por pessoas não negras, mas que muitos, né, conseguiram fazer caixa, dinheiro, captar recursos a partir dessa ideia da produção sobre a vida, a obra, né, das pessoas negras. Isso ainda é uma relação de escravização, né? Quem produz, quem trabalha, quem cria, são as pessoas negras, mas não possuem o meio de produção. O cinema é muito caro, a gente está falando do cinema às terças-feiras aqui, sabe disso, né? O teatro e os editais também, as grandes produções, né? O meio de produção está com o produtor, que geralmente são pessoas brancas, né? Não são pessoas negras, mas sempre foi assim. Muito aos poucos é que começam a surgir produtoras, né? Empresas de produção pretas, e a gente consegue avançar. É, os Estados Unidos têm uma experiência interessante quando você comenta, Caixa, né, do presídio lá, pergunta, somos 15%, aí no Brasil 52%. Devido ao apartheid, né, nos Estados Unidos se criou, né, a gravadora de músicas preta,
TV preta, universidade preta, né? Para atender, até porque era proibido, simples assim, proibido andar nessa calçada, proibido entrar nesse ônibus, se entrar tem que sentar no último banco, proibido gravar música. O rock, por exemplo, né, que é uma construção negra, vai surgir e aparecer através do Elvis Presley, um homem branco, né, e não por um homem preto, não vai surgir como criação das pessoas pretas. Então, esse processo ele é antigo, né? Eu estava falando na turma da EAD sábado, né? Na licenciatura em teatro, e estava comentando com eles que eu venho defendendo essa hipótese, essa quase tese de que arte é coisa de preto, né? Quem construiu todo o Pelourinho, quem construiu todo o Rio de Janeiro, quem desenvolveu a música, quem fazia nas fazendas música, dança, teatro, circo, para o dono da fazenda rir, brincar e seus convidados, eram pessoas escravizadas. Aleijadinho morreu, né, fazendo aquelas belas estátuas para a Igreja Católica, porque precisava comer, não podia parar de produzir, de trabalhar. E eu estendo, inclusive, para a escravização não só de pessoas pretas, que é o caso, por exemplo, para mim, de Michelangelo. Ele ficou preso 5 anos ali, só poderia sair quando terminasse a Capela Sistina, onde teve lá agora o enterro do Papa Francisco, e morreu envenenado, né? A tinta envenenou e matou aquele artista. Quando você vê, mesmo em filmes antigos de Hollywood, todo mundo que está ali dançando, né, simbolizando na Grécia, no Egito, são as pessoas escravizadas que dançam para as pessoas que estão com poder. Sempre foi assim. Aos poucos, à medida que é valorizado ou que vira dinheiro, aí sim que os pretos no Brasil são retirados, né, do entretenimento e vêm então as missões francesas, italianas, polonesas e passam a ganhar dinheiro aí, né? Então o teatro brasileiro se fala muito do Zimbinski, do TBC de São Paulo, se fala muito pouco do TEM, né? E essa ideia de falar como os europeus, como os italianos, ou como os franceses, a bela maneira, né? Belas maneiras, acaba avançando muito. Então, para fechar isso, a ideia, né, no pregador de não só entenderem todo um processo, mas de se apropriarem, e aí entra essa ideia do TO, né, que é você também, enquanto artista, você produzir o Ô, próprio Lico, material que você vai utilizar. ô, Lico, eu estou Diga. projetando aí, ó. Estou projetando aí na tela o processo lá do pregador. Ah, bacana. Aqui para mim ainda não abriu. Acha? Estão vendo vocês? Sim, e antes, Caixa, também acho que tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, não sei se ainda deseja, o Pode Rodrigo. fazer. Rodrigo, você está aí? Nos escuta? Tô aqui sim. Vocês estão escutando? Sim. Massa, massa. Eu sou o Rodrigo, digo, né? Na verdade, sou aqui de Belo Horizonte. Faço parte do TNA, né? O Teatro Negro Atitude, assim. Recentemente, né? Ano passado, eu entrei para o grupo. Enfim, tenho muito interesse, assim, pela questão da perspectiva da imagem, né? Porque ela é um discurso importante, né? E um campo de disputa importante dentro desse lugar subjetivo. Ontem, por incrível que pareça, assim, um fotógrafo daqui, Rafael Freire, ele postou uma coisa no Instagram dele e ele produz belas imagens, assim, né, da questão dos corpos pretas, inclusive da perspectiva favelada, né, assim como o Bira Carvalho também fazia aí no Rio de Janeiro, sair desse lugar do sofrimento, né, dessa caixinha lúdica que a
Leda Maria Martins vai dizer, né? Assim, essa caixinha lúdica da negritude, que é o lugar do sofrimento. E aí, professor, quando você traz as imagens, você traz elas exatamente nesse contraponto, né? Então, nesse lugar de reforçar essa, né, uma outra perspectiva que ela nunca entra na narrativa. Aí a questão enfim, né, para falar tudo isso, a questão é assim, quando ele posta isso, o Rafael, e aí eu fiquei pensando, porque aqui em Belo Horizonte também a gente tem tentado produzir, quando a gente produz uma outra perspectiva da negritude, mesmo, né, enfim, as pessoas antirracistas, elas não vão encher o teatro. A gente, né, enfim, tem falado com nós mesmos, e isso é importante, né? Porque também falado para o nosso povo apenas desse lugar do sofrimento, da dor, né? E da opressão. Mas eu fiquei com essa coisa na cabeça, assim, né? Porque aí ele fala, ele coloca no post dele, ele fala assim, olha, então, gente, não dá. Tem 8 anos que eu estou tentando e esse trabalho não engaja, não vende. As pessoas falam, nossa, que lindo, maravilhoso, mas para por aí, né? E aí ele falou, eu preciso pagar minhas contas. Então, eu queria, né, enfim, dando esse contexto todo, perguntar como que isso é aí no Rio de Janeiro, né, assim, nessa perspectiva dessa produção de novas imagens, né, de um imaginário que não está colocado, né, o que a gente está reconstruindo, como que é essa aceitação e como que, enfim, os espetáculos eles vão aí contaminando e ao mesmo tempo ampliando o público. Maravilha. Então, o que eu percebo aqui é que essa branquitude quer sangue negro mesmo. Ela quer comprar isso, quer comprar a narrativa de miséria, de pobreza, e fica muito incomodada quando a gente coloca essa imagética onde negros e negras não são escravizados, os corpos não são mutilados, não são erotizados, né? Eu percebi isso na premiação. Quando a gente ganhou o CBT esse ano, o Caô ganhou, a galera dos espetáculos brancos batia palma assim, ó. Tipo, quase assim, duvidando, quero ver esse espetáculo para ver se merece isso tudo mesmo. Entendeu? Quero ver, né? É isso, sim. Eu acredito que uma das soluções, porque assim, eu crio imagética preta para gente preta e tento fazer o black money, o dinheiro circular entre a gente, né? Para que esse povo preto pague nossos espetáculos, porque pague nossa imagética, enfim, mesmo que seja pouco, seja um mínimo. Aqui no Rio de Janeiro tem rolado muitos editais com cota, com temática negra, está sendo exigido o número de pessoas negras nos editais, né, ao ponto até de essas produções brancas ligar e falar para você: oi, queria botar seu nome no espetáculo porque eu preciso de pessoas negras no edital, assim, nesse nível, assim, para poder pontuar, que eles são estratégicos, entendeu? Nesse lugar. Mas eu entendo esse teu amigo fotógrafo, né? Como essa branquitude só quer ver esse corpo coitado, é muito difícil para ela ver esse corpo em outro lugar. Mesmo que isso seja real, mesmo que a gente apresente lá, temos o Rebouça, vamos contar a história do Rebouça, vamos contar a história Carolina Maria de Jesus, vamos contar a história do Machado de Assis, do Lima Barreto, todas as pessoas. Quando a pessoa negra tem uma produção intelectual muito potente, é muito terrível para essas pessoas, porque aí você disputa um outro lugar, que é o capital financeiro, o capital cultural, o capital intelectual, né? Até para os nossos próprios orientadores do mestrado e doutorado, é complicado isso, quando a pessoa tem essa branquitude enraizada na formação social dela. Entendeu? É muito doloroso isso, porque é aliado até quando você não ameaça esse lugar dele. Quando você está lá com a mesma formação e pede igualdade e fala assim, pô, agora os alunos estão exigindo que fale sobre questões negras na cena.
né? E ele não consegue falar, ele te chama para dar uma aula no doutorado dele, mas não sai daquele lugar, não para de ganhar uns 20 mil dele por mês, enquanto professor titular lá da universidade. Entendeu? Essa é a questão. Assim. Não dá para a gente pensar em negritude sem pensar o capital financeiro. Essa é a grande questão que a gente tem que avançar, não ter medo do dinheiro. Tá, já temos também aqui o Aldo com a mão levantada. Aldo, Peraí, deixa eu abrir meu. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? sim. Vai lá, Ah, Aldo. olá, Cachalá, tudo bem? Bom te ver. Aqui a pergunta que eu queria fazer é baseada no que você falou, daquelas, sabe, essas ideias que já são meio que introjetadas na cabeça de crianças pretas, principalmente as que viveram há mais tempos atrás, né, como o nosso tempo de criança. Hoje já não tanto, porque a gente já vê muitas coisas assim, muita coisa produzida por pessoas pretas. E essas crianças pretas já estão tendo a oportunidade de ver os jovens pretos, já ver jovens na escola, ver jovens sendo mestrando, mas não era uma coisa muito comum se voltarmos a uns 30, 40 anos atrás, né? Então, assim, Cachalote, que você poderia dizer assim que ferramenta ou que instrumento que a nós, pessoas pretas que estamos no teatro, né, que tem essa ideia de empretecer mais o teatro, de empretecer mais até mesmo o nosso dinheiro. Por onde, assim, sabe? Que tipo de coisa nós poderíamos fazer ou, ou usar para que a gente conseguisse fazer com que as pessoas que são mais velhas, assim, pudessem entender que elas ter essa, como que eu poderia usar a palavra, ter essa coisa assim, eu sou um homem preto, eu sou uma mulher preta, e eu preciso produzir coisas pretas sem ter tanta influências europeias, sem ter tantas influências brancas, sabe? Não sei se eu me fiz claro na pergunta. Acho que sim, né? Acho que fez sim. Convencer a outra pessoa não é uma tarefa fácil. O que eu tenho feito aqui e é, o que eu tenho feito aqui no Rio de Janeiro é criar quilombo. Quilombo não no sentido territorial, mas no sentido fluido, no sentido da Beatriz Nascimento, né? Pensar no quilombo enquanto uma zona de fluidez. Então, eu crio quilombo artístico no cinema, crio quilombo artístico no teatro, crio quilombo virtual, né? Quando eu venho aqui falar sobre questões negras, para poder girar esse conhecimento, girar esses pensamentos estéticos e tentar fazer com que convencer vocês, né, pretos, a assistirem coisas pretas. Ficarem, nossa, fiquei interessado em ver o caô, fiquei interessado em ver essa exposição e se marcar no Instagram. Então é essa estratégia, é criar quilombo. Assim, e não foi o meu desejo criar quilombo, me empurraram para isso. Quando eu não tenho espaço no mercado de trabalho, mesmo sendo um profissional de ponta, super qualificado, eu tenho que arrumar outras estratégias para poder fazer minhas coisas, né? E aí é uma questão assim, a gente sempre fez sem grana, então a gente sabe fazer sem dinheiro. A gente faz, porque é a essência da pessoa preta fazer arte, como o Lico falou. Agora, a questão é como é que a gente se paga se o capital ainda não está na nossa mão? Né? É uma questão para a gente pensar, né? Como é que a gente provoca políticas públicas? Não dá para ser só uma coisa, só fazer, mas fazer e mostrar para quem? Né? Até que ponto você é estratégico de pensar um espetáculo e talvez atenuar essa pegada de dedo na cara, né? Porque também isso é estratégia. Não estou dizendo que não tem que ter. Acho que, como eu falei assim, tem alguns espetáculos aqui no Rio de Janeiro, né, que espetáculo nem participei, por exemplo, que eu vi como Macaco, que denuncia, bota o dedo na cara, e está super bem aceito. Só que eu acho que o Macaco, por exemplo, ele fala mais para as pessoas brancas do que para as pessoas pretas. Eu estou num discurso de falar para as pessoas pretas, porque eu acho que a revolução não é causada pelo opressor, é causada pelo oprimido. O máximo que você consegue quando você faz esse tipo de catarse é falar: sai um montão de pessoas brancas chorando do teatro e fala: que lindo esse espetáculo, né? Nossa, mais tarde eu vou até falar com a minha empregada sair mais cedo. Mas amanhã ela tem que estar aqui 6 horas da manhã, mesmo ela uma lá em Xerém, 2 horas de distância do trabalho.
Então, a revolução só se faz apresentando para pessoas pretas. Acho que a gente tem que fazer e tentar, no máximo, chegar a essa imagética para as pessoas pretas. Assim. Não vai mudar rápido, não é a primeira geração, não é a segunda, mas a referência de um corpo negro num lugar desse muda muito. Assim. Eu percebo pela minha família. Né? Toda aquela história de o primeiro a chegar na universidade, o primeiro a ser doutor, né? O primeiro artista com um pouco mais de visibilidade na família, isso tem mudado a geração dos meus sobrinhos e orgulho de falar, ih, meu tio, a obra do meu tio, vamos lá assistir a obra do meu tio, falar com os amigos e bate foto, me manda no Instagram. Acho que esse é o caminho. Eu Aqui queria está o processo continuar de equilíbrio. por aí. Desculpa, pode falar. Não, diga, diga, diga. Então, é o processo do pregador que eu ia mostrar. Mas tu ia falar alguma coisa ali? Não, muito rápido, só contribuir a partir desse raciocínio, né? Eu sou uma geração a mais sua e do Aldo, provavelmente, e fui muito isso, o primeiro a, né? A Benedita foi a primeira candidata a prefeita lá atrás, anos de 1980, 90, a primeira governadora negra. Eu, tudo onde eu estava, era sempre a única pessoa preta, e a luta era muito difícil mesmo. Eu acho que o que a gente vive hoje, né, é a continuidade da luta que nós que vieram antes, como o Teatro Experimental do Negro, de Chocolate, Grande Otelo, Mussum, né, tantos outros, começaram ali tomando porrada, mas começaram a construir. Também concordo com o Cachalote, não vai mudar hoje, mas vai mudar daqui a 20 anos. Então, acho que a gente está vivendo, né, o período do enfrentamento, da disputa pela verba, da disputa pelo espaço da imagem em si. Né? Isso que o Caixa fala das produções brancas, por exemplo, a própria Rede Globo, né, fazendo aí 60 anos da televisão, ela, entre aspas, está contratando pessoas pretas, atores, atrizes, colocando, entre aspas, como protagonistas, mas em determinados, para mim, né, em determinados papéis que eu não sei se era aquela imagem daquela protagonista que eu gostaria de ver no corpo preto, né? Porque também acaba vendendo uma imagem que a mim, pelo menos, não satisfaz. Então, eu penso isso, Aldo, eu penso que é um momento histórico, né? Assim como todos os outros momentos que a gente assiste. Há pouco tempo, acho que há 5 anos atrás, não lembro, mas houve o boicote, né, dos atores, das atrizes pretas ao Oscar. Não sei se vocês lembram disso. Há pouco tempo mesmo, há muito pouco tempo, houve uma grande discussão sobre os premiados, né, os filmes, os atores, as atrizes, quantos ainda é possível olhar na lista, né, desse evento já longevo, que é o Oscar, a premiação do Oscar, quantas pessoas pretas ganharam melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, entre outras coisas. Então eu vejo muito isso, estamos num momento. E aí eu acho que a fala do Cássio é muito feliz, quando ele fala, não dá para eu fazer ali com grana, eu vou fazer aqui, mesmo sem dinheiro. Eu lembro de uma produção há muito tempo atrás, do Cachalote, antes ainda dele entrar no mestrado, que era a banca de jornal, a revista, onde ele começa a montar uma instalação, né, de colocar capa de revistas pessoas pretas, porque as bancas de jornal agora diminuiu muito com a internet, mas as bancas de jornal cheias de revista Caras, revista V, todas as revistas com pessoas brancas na capa. E o Caixa, então, desenvolve um processo, um projeto, né, maravilhoso, maravilhoso, que é a banca preta e que ele fez em vários lugares, inclusive no CTO, chegou a colocar lá essa instalação. Então, acho que é isso. O nosso momento é continuar, é fazer, sabendo de tudo que está acontecendo, porque, como você fala, teus sobrinhos, né? Acontece sim. Os alunos que entraram esse ano para a universidade, os alunos negros, negras, né? E estão já vendo algumas coisas, vendo espetáculos, assistindo a essa imagem
né, preta ali. Por último, Caixa, em relação aos espetáculos, né, que você mesmo colocou 4 possibilidades, para mim existe até algumas outras, mas dentro dessas, né, da denúncia ou de personagens da história de pessoas exitosas, pessoas pretas históricas, né? Então eu vejo todos eles, né, também falando para pretos, mas também é importante falar para as pessoas brancas no sentido de atraí-las. Eu entendo quando fala desse corpo, desse negro, né, que vende, que a branquitude compra, que a mídia compra, que a Globo compra, sempre que vem ali o Anjo Renegado, que vem ali questões da favela, tiro, porrada e bomba, né? Com pessoas pretas, compra. Mas eu acho que é um momento, eu acho que é um momento e que a gente vai ter a oportunidade de uma análise crítica distanciada daqui a 20 anos. É um fenômeno da virada do milênio, né? De 2000 para cá, e se consegue avançar. É muito difícil, né, ver um filme como esse, né, como Cidade de Deus, como Arcanjo Renegado. Enquanto, sabe, para pensar assim, a pessoa preta não ama, não tem conflitos existenciais, assim, será que a gente não pode mostrar outra coisa? Por que tem que ser assim? Um filme lindíssimo, Casablanca, lá do pessoal do Morro do Vidigal, a história Luciano Vidigal, de duas Luciano. pessoas, de um neto que cuida da avó. Filme lindíssimo, não aparece um tiro, não aparece um nada, e continua aparecendo na realidade da comunidade, né? E por que esse filme não tem tanta expressão quanto Arcanjo Renegado, né? Por que as pessoas querem ver corpos de negro tomando tiro? Rapidamente, só o processo aí do Pregador, ó, que a gente construiu, que o Luco falou, mas não vimos imagem. A gente fez um Pregador gigante. E essas máscaras, essas caras de opressão, como se fosse a branquitude oprimindo essa personagem central. E a oficina que a gente fez com o EVA, produzindo essas perucas brancas, assim, essas perucas de personalidades brancas para evidenciar, né? E outras escolhas estéticas para o espetáculo, né? Esses cestos de palha, a ideia, aí a garotada veio com a ideia do tom de pele, né? Diferentes tons de peles marrons, que foi uma polêmica ali com mais de geração. Falou, não, eu quero roupa branca de ração. E a garotada, não, vamos. Eu falei, vamos na garotada, vamos nos tons, sobre os tons de marrom, que vai ficar interessante. E aí se produziu o espetáculo. E tinha toda uma estética. O pessoal de Salvador, né, assim como o pessoal do Rio, é muito sonoro. Então a gente trouxe a ideia desse carrinho que começava a cena, então com músicas escolhidas por eles, né, do repertório deles, botava toda a plateia para dançar. Então é um espetáculo que vale a pena ver. Aqui eu encerro minha fala. Jamile ia falar, já passamos da hora, né, Jamile? Imagina, Já estou estamos adorando e querendo falar também. Estou aqui reverberando muitas coisas. Vou pegar esse gancho do que o Lico traz sobre a questão também do cinema, né? Esse ano tivemos o primeiro figurinista negro no Oscar a vencer, né, a premiação como melhor figurinista, sendo que o Oscar tem 97 anos, né, de existência. Então, isso quer dizer muita coisa, né? E penso também eu, como mestranda, tenho pensado muito sobre a minha pesquisa nessa linha de raciocínio que você traz, de falar com os nossos pares, com a nossa comunidade, porque eu acho que a gente precisa ir na raiz da coisa, né? Então, eu percebo que estamos dentro de uma bolha, principalmente no meio acadêmico, onde já é até, inclusive, para alguns, é de costume determinadas palavras, como decolonização, mas aí eu vou conversar com meu pai e com minha mãe, eles não sabem o que é isso. Eles precisam saber, a gente precisa ir lá na nossa comunidade, conversar com o vizinho, com a nossa amiga de infância, né? E aí, dito isso, me chamou muita atenção também, Cachalote, sobre a questão daqui, quando você traz nos slides as questões da estética.
E era e aí, quando você fala da estética, a estética quanto linguagem, a estética quanto meio de favorecer o deslocamento, a linguagem quanto meio de transformação, a linguagem quanto técnica, e aí eu penso também na linguagem quanto estratégia também, que você já falou sobre isso, inclusive, mas antes de você falar, eu tinha escrito aqui no meu caderno para a gente também falar sobre isso, porque é o que você traz, né? Nesse meio digital, vem esse tokenismo, né, que até a Sol traz, ela agora é mestra, trouxe aí na pesquisa dela também sobre o tokenismo. E aí a gente vê muito isso nesse lugar dos editais, né, quando vão procurar corpos negros para poder ter uma pontuação boa, né, para poder elaborar, sendo que quem está com a caneta é a branquitude, né? Então, a estética quanto estratégia, porque eu percebo que, inclusive, essa palavra, para nós, pessoas negras, não vou generalizar, mas quando eu vou conversar, percebo muito que as pessoas ainda entendem isso como uma forma pejorativa. E eu acho que a gente precisa muito se colocar nesse lugar também de estrategistas, no sentido de criar meios de a gente existir e empoderar os nossos, né? Eu queria entender mais, ouvir mais você nesse lugar da estética quanto estratégia, para que a gente possa também levar para a nossa comunidade essa linguagem de entender como fazer para a gente não virar mais estatísticas, né? Para a gente furar as bolhas, porque a minha estratégia está sendo saber, o conhecimento, né? Como diz Foucault, saber é poder. Depois que eu entrei na minha primeira formação, bacharelado em teatro, aí eu descobri que aquilo ali estava me levando, os estudos estavam me levando para um outro lugar de existência. Aí fui e fiz a pós em dramaturgia, agora estou no mestrado. Então, isso para mim está sendo a minha estratégia quanto o corpo a existir, né? A criar caminhos de revolucionar a minha existência e aquilombar, né? A minha comunidade. Então, quanto estética, né? Quanto estratégia, queria ouvir você um pouco e também aprender mais ainda aqui contigo. Eu prefiro chamar de imagética do que estética. Acho que criar imagética negra. E como estratégia, é isso que eu tenho pensado assim. Eu acho que a formação de um ser humano se dá muito a partir de imagens. Hoje em dia, então, principalmente, né? Todo mundo está grudado no celular, no Instagram. E eu acho que se você educar ou você treinar esse olhar a não só, ou se possível, não ficar olhando esse corpo negro em situações pejorativas de morte, de sexualidade, eu acho que isso muda a perspectiva de futuro, né? Se uma criança negra nasce e vive vendo outras possibilidades de imagética que não seja só a contada por uma branquitude, né? Eu acho que isso muda, né? A Chimamanda fala assim, pô, eu durante muito tempo li livros falando sobre neve, falando sobre frutas que eu não conhecia, sobre como era bom ver o sol, e eu escrevia sobre a minha literatura sobre isso, né? Sendo que eu morava num país que não tinha neve, não tinha aquelas frutas, só tinha muito mais manga, e o sol não era uma questão porque tinha todo dia, né? E aí, até então, ela se descolonizar para poder escrever a própria literatura dela, ela entendeu isso, né? Porque ela foi educada com uma literatura branca. Eu acho que aí está um grande campo de batalha, na imagem, na imagética, né? Eu acho que a gente está numa batalha de corpos de imagem, de narrativa. Então, a gente tem que produzir, né? Mesmo que não tenha o alcance da TV Globo, mesmo que não tenha o alcance de um filme de streaming do cinema. Mas, se cada um aqui, somos aqui, ó, 40 hoje, se cada um aqui produzir e distribuir, isso vai mudando, né? Também ter a escolha de não colocar essa imagética preta em situação de risco, né? Claro, cada um sabe onde que aperta. De repente, pô, mas eu precisei fazer esse filme porque estava precisando de dinheiro e a galera só queria comprar desse jeito. Então, até que ponto a gente também sabe o calo que aperta, né? Também talvez seja estratégico não morrer naquele momento, ceder um pouco ao sistema e depois voltar, né? Eu acabei de fazer uma exposição super importante aqui no Rio de Janeiro, no Mar, chamado Dança Barbô, que é a história de um bailarino negro aqui do Rio de Janeiro contemporâneo. Ele, na verdade, era gaúcho, mas foi radicado aqui no Rio de Janeiro.
Então, está nos maiores museus aqui do Rio de Janeiro, né? E criar essa imagética, vendo aquela caraça preta lá no museu, no mar, junto com outros artistas brancos, é estratégico, entendeu? Então, são várias lutas que a gente tem que lutar. Eu deixei aí no Instagram o processo do Preto no Preto, que se vocês quiserem visitar lá meu YouTube para ver, e deixei meu contato também no Instagram para vocês. Maravilha, Caixa. Depois também manda esses slides, se quiser mandar para mim, para eu mandar para a galera aqui. Slides, Esse que você mostrou no início, né? Aí pode manda. mandar. Eu quero agradecer muito. Agora às 19 já começa a aula lá da Célia Helena, e muitas pessoas que aqui estão são alunas também. Agradecer muito aí meu amigo, parceiro, Cachalote, né? A gente esteve em Minas, como ele disse agora também, trocando, e logo, logo ele virá para Salvador, para o CTO da Bahia, para continuar essa educação antirracista através da imagética, né? Todo mundo tem que produzir, todo mundo tem que ser artista também. E passo para Daniel para fazer o encerramento junto com o Neabi e com a Célia Helena. E Moriô? Moriô. Só quero agradecer mesmo a disponibilidade do professor Cachalotti, agradecer a presença de vocês também, né? Foi um encontro muito produtivo. Fiz algumas anotações aqui que com certeza servirão aí para minha pesquisa. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima segunda. Eu que agradeço, gente. Boa volta para casa. Cachalote aqui também, em nome da Escola Superior de Arte Célia Helena, do mestrado profissional em Artes da Cena, agradecer sua participação. Estamos indo em uma sequência de encontros e certamente esse encontro de hoje também foi fundamental aqui para o nosso crescimento e reverberar aí os meios de produção também. Muito obrigada, viu, pelo convite, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Nada. Beijo, tchau. Super obrigada, foi muito lindo. Abraço. Vamos Abraço, seguindo. tchau. Segunda tem mais. Obrigada, Cachalote. Foi um Tchau. prazer estar com você. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até segunda.